Graça e paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo ao canal Palavra da Vida, que compartilha devocionais, leituras de livros e estudos dos capítulos da Bíblia. Hoje é dia 30 de abril, é o último dia do mês de abril e nós vamos ler o último capítulo de Efésios. E Efésios capítulo 6 fala a respeito de três assuntos. O primeiro assunto é a obediência dos filhos e a obrigação dos pais de serem bons pais. O segundo assunto fala sobre as relações trabalhistas, a relação entre os empregados e os seus patrões. E o terceiro e último assunto fala sobre a armadura espiritual. Então, vamos começar aqui a ler sobre o primeiro assunto, que é sobre a relação de filhos e pais e filhos. O capítulo 6 de Efésios fala que, vamos lembrar que o último assunto de Efésios capítulo 5 é o relacionamento de marido e mulher. Se você voltar aqui no capítulo 5 e nós formos aqui nos últimos versículos, a partir do versículo 22, Paulo fala sobre vós mulheres e fala sobre como elas precisam se portar, no versículo 22, 23 e 24. No versículo 25 até o último versículo 33, ele vai falando a respeito da obrigação que o marido tem de ser como Cristo amou a igreja. Então, essa questão dos relacionamentos sociais, Paulo começa falando no capítulo 5 de Efésios, na parte final. E aí no capítulo 6 ele continua falando dos relacionamentos sociais. Então ele fala primeiro do casamento, que é a parte final de Efésios capítulo 5, e aí Efésios capítulo 6, que é uma continuação do capítulo 5, ele está falando da relação dos filhos com os pais e depois dos empregados com seus patrões, antes dele entrar no último assunto, que é sobre a armadura espiritual. Então aqui em Efésios capítulo 6, é bom a gente ter essa percepção. É um trecho da carta que Paulo escreveu para os Efésios, em que ele fala dos relacionamentos em geral. A parte do marido e da mulher ele fala na parte final do capítulo 5, e aqui no capítulo 6 ele começa falando sobre os filhos, e ele fala aqui no versículo 1: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Ou seja, vocês que são filhos, obedeçam o que o pai de vocês fala, tanto o pai quanto a mãe, no Senhor, porque isso é justo. Quando ele fala que isso é justo, ele está dizendo assim: isso corresponde à vontade de Deus. A Bíblia, quando usa a palavra justo, ela sempre está querendo dizer que aquilo é o que Deus quer e é o que ele considera que é o correto. Então Deus considera que o correto é que os filhos obedeçam aos pais. Só que eu vou fazer umas considerações a respeito dessa questão da obediência que são muito importantes para a nossa vida, para a nossa aplicação diária. Existem muitos contextos nessa questão da obediência. Primeiro, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. O que significa ser obediente aos pais no Senhor? Esse no Senhor tem um significado. Ele significa que você deve obedecer os seus pais quando eles apresentam conselhos que estão confirmados na Bíblia, que estão confirmados na Escritura. Por exemplo, se existem situações em que uma pessoa é filho de um grande traficante, em que é filho de uma pessoa que tem muita influência no tráfico internacional de pessoas. E aí esse pai, que está envolvido, totalmente mergulhado na criminalidade, vai instruir os seus filhos a participarem desses negócios. Então ele vai dizer: filho, o negócio funciona assim e assim. E aí, se um filho sabe que o pai está envolvido com isso, ele vai ser obediente a esse pai? Certamente que não. Ele deve dizer ao pai que o pai deve se converter e dizer: pai, isso está errado, isso não é certo. Então, quando o texto fala assim: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então, é justo
que nós façamos a vontade de Deus. É justo que nós sejamos obedientes aos pais que nos orientam no Senhor. Então, se você tem um pai, tem uma mãe, que você percebe que não está fazendo a coisa certa, você pode dizer ao seu pai e pode dizer para a sua mãe: pai, mãe, isso não está certo, porque o senhor, a senhora estão fazendo coisas que não agradam a Deus, que não são corretas. E existem muitas situações em que o filho é que tem que ser aquele que orienta o pai e que orienta a mãe. Há muitos filhos que são pais dos seus pais. E é necessário ter essa percepção. Porque se as pessoas não explicam esse texto, tem pessoas que dizem assim: eu conheci outro dia uma jovem que ela estava indo mal na vida porque ela estava escutando todos os conselhos dos pais. Só que os pais não seguiam a Deus e só davam conselhos para fazer coisas erradas. E a pessoa, inclusive, quando veio conversar, ela disse assim: eu não entendo por que a minha vida está indo mal. Porque a Bíblia fala: eu sempre quis seguir a Deus. E a Bíblia fala: honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem, e se prolonguem os seus dias na terra. Eu li isso na Bíblia. Esse é um mandamento. E realmente é um mandamento. Mas a questão é que você deve honrar. Honrar significa... O que significa honrar o pai e a mãe? Honrar o pai e a mãe significa ter respeito. Você honra o seu pai e a sua mãe, que faz a coisa errada, quando você almoça com ele, janta com ele, vai dar um passeio com ele, cuida da saúde dele quando ele precisa da sua ajuda. Você está honrando esse pai e essa mãe. Você está mostrando que, mesmo ele ou ela, o pai ou a mãe, fazendo a coisa errada, você está ali como filho. Você está honrando ele. Mas o honrar não necessariamente significa obedecer tudo o que eles falam. Então é necessário avaliar o que eles estão falando em comparação com o que a palavra de Deus orienta. Mas mesmo que o seu pai e a sua mãe, às vezes eles não foram bons pais. Às vezes a mãe não foi uma boa mãe. Às vezes a mãe falou: "Ah, eu queria que você tivesse morrido e não tivesse nascido." Outro dia conheci uma jovem assim, que a mãe falava todos os dias: "Era melhor que você tivesse morrido. Eu não queria que você tivesse nascido." E houve uma transformação nessa situação específica. Essa moça pediu uma visita, e na visita que nós fizemos na casa dessa mulher, nós falamos para a mãe sobre o amor dos pais aos filhos. Falamos do Salmo 127, que fala que os filhos são herança do Senhor e que são como flechas nas nossas mãos, para serem lançados na terra. Mas depois ela se arrependeu e houve uma reconciliação ali, porque ela não entendia as escrituras. Mas existem pais que foram maltratados pelos nossos avós. Às vezes o seu avô, a sua avó, não cuidou bem do seu pai, da sua mãe. E eles não tiveram oportunidade de ter uma instrução, uma orientação para encontrar um caminho certo. E diante disso, eles replicam em você, que é o filho, que é a filha, os erros que eles receberam na vida deles. Então, muitas vezes, nós precisamos perdoar. Tem pessoas que não honram o pai e a mãe. Dizem: ele nunca me ajudou, então eu nunca vou ajudá-lo. Isso é desonrar o pai e é desonrar a mãe. Por quê? Porque eles é que nos dão a vida. Se eu estou vivo, se você está vivo, é porque o seu pai e a sua mãe deram vida a você. Então, estar aqui é algo que veio deles. E é por essa razão, ainda, talvez você diga: mas eu fui abusada pelo meu pai. E eu escutei uma palestra, foi alguns dias atrás, sábado passado, hoje é quarta-feira, né, dia 30 de abril. Eu escutei uma palestra agora no sábado, que a palestrante, uma empresária, disse
Eu fui abusada dos 6 aos 13 anos. Imagine, ela foi abusada durante 7 anos pelo próprio pai. E o pai dela dava dinheiro para ela e dizia assim: pega esse dinheiro e fica em silêncio. Se você falar isso para sua mãe, haverá consequências. Eu vou agredir a sua mãe. Então essa criança ficava quieta, não contava nada, mas ela ganhou um nojo do dinheiro e houve um processo depois de conversão em que ela conheceu a Deus e hoje ela usa o dinheiro que ela tem para resgatar pessoas que são vítimas de abuso sexual e que foi o que ela passou. Então veja, ela estava falando que é um desafio perdoar, é um desafio honrar, mas que ela honra o pai no sentido de que quando ele precisa de ajuda, quando ele precisa de alguma coisa, ela está ali para dar ajuda, mesmo tendo passado por isso, porque ela está cumprindo a palavra de Deus, recebendo o perdão de Deus na vida dela. É difícil? Ela mesma disse. E ela já é uma mulher que tem os seus filhos adultos. Ela disse: é difícil, mas todos os dias eu decido perdoar. Então, eu não sei se você que está ouvindo esse vídeo passou por isso, mas até mesmo nessas situações, a palavra fala: perdoe porque aquela pessoa está desajustada, ela está desalinhada com Deus. E quando ela está fazendo alguma coisa errada, ela, se não ouviu a palavra, ela depende da misericórdia de Deus. E lá em Mateus, no capítulo 5, diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançaram misericórdia. E a oração do Pai Nosso é: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15: se vocês perdoarem as dívidas dos devedores de vocês, vocês também serão perdoados. Então, é muito difícil, falar isso é muito fácil, mas quem passa pela situação, muitas vezes vai dizer: como assim eu vou ser obediente ao meu pai? Um pai que foi agressor, um pai que foi um violentador, um pai que foi um abusador. Percebe que não é tão fácil assim. Falar o óbvio: sejam obedientes, obedeça ao seu pai, obedeça a sua mamãezinha, está tudo ótimo. Não é assim. Quando você lê esse texto, existem muitos desafios práticos. Então, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Então, o Senhor, ele vai dizer assim: mesmo que o seu pai tenha feito isso para você, perdoe ele e honre ele. Se ele precisar de você, diga: olha, eu perdoo você. E eu sei que você não está no seu juízo, que você precisa de ajuda, que você realmente não tem a capacidade, conhecimento e está fazendo coisa errada. Então, obedeçam, sejam obedientes a vossos pais no Senhor. O ser obediente aos pais, muitas vezes, no Senhor, vai dizer assim: olha, o Senhor está mandando eu vir aqui dizer para o Senhor. A palavra diz isso, isso, isso. E é assim que as coisas devem ser, porque é isso que é justo. Versículo 2: porque isso é justo. Versículo 2: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Versículo 3: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Aqui, Paulo, ele apenas repete o texto de Êxodo. Esse é um dos mandamentos. Então, Paulo aqui, ele fala, no versículo 1, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Vamos lembrar do mandamento que diz: honra teu pai e tua mãe, para que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Esse mandamento foi dado para o povo de Israel porque Deus orientou Moisés a dizer para o povo o seguinte: vocês que são pais, vocês têm o compromisso de conhecer ao Senhor e de instruir os filhos de vocês nos caminhos do Senhor. Então, dentro de uma estrutura em que o pai e a mãe assumem o compromisso de conhecerem a Deus e de educarem os filhos na presença de Deus, é muito lógico que Paulo diga para eles: obedeçam aos vossos pais. Obedeçam aos pais, porque esses pais
são pais que estão comprometidos com a palavra de Deus. São pais que vão trazer conselhos que, se vocês ouvirem eles, vocês irão muito bem. Porque esses pais são pais que têm comprometimento com Deus. Então avalie a sua situação. Esse texto traz várias aplicações práticas. Você que é filho, não seja inocente como aquela jovem que outro dia falou comigo. Eu obedeço os meus pais e eu estou indo mal. Mas os pais dela não fazem a vontade de Deus. Então ela estava indo mal porque os conselhos são maus. Entenda que é para ser obediente aos pais no Senhor. Segundo, perdoe o seu pai e a sua mãe. Porque às vezes você vai olhar e vai dizer: mas como eu vou ser obediente nesse modelo de pai, nesse modelo de mãe que eu tenho? Então entenda, eles são limitados e podem não ter tido oportunidade ou disposição de melhorarem a si mesmos como pessoas. E por essa razão, Jesus perdoou a todos, perdoou um ladrão que estava morrendo ali do lado dele. Então, se ele perdoou, quem somos nós para não perdoar? Nós também somos pecadores, então vamos buscar a palavra para ter o conselho certo do que fazer. Podemos buscar assumir a posição de filhos de Deus e tomar a Deus como seu pai. Talvez você que está ouvindo esse vídeo nem tenha o nome do seu pai no seu registro de nascimento. Muitos pais que engravidam a mulher e depois não assumem a paternidade. E talvez você tenha uma experiência ruim com paternidade e diga assim: pai? Que pai o quê? Eu sou meu pai, eu tive a minha vida, eu tive que seguir o meu caminho, eu tive que ser o meu próprio pai. Mas saiba que o Senhor, Deus, ele enviou o Filho dele, Jesus, para morrer por mim e por você, porque ele ama a todos nós. E ele quer que você assuma essa condição de filho. Como que você assume a condição de filho? Falando com ele: Deus, eu não tive um pai, nem no meu registro de nascimento tem o nome do meu pai, mas eu sei que o Senhor enviou o seu filho Jesus para ser como o meu irmão mais velho, que é o primogênito, aquele que morreu e ressuscitou, e o Senhor fez isso por mim. Então o seu amor é grande por mim. E você pode viver como um filho de Deus, buscando respostas de Deus. E ele responde a cada um de nós quando nós o buscamos. Esse é um outro ponto, uma outra aplicação. Se você tem o seu pai e tem a sua mãe e eles fizeram alguma coisa de mal a você, não seja uma daquelas pessoas que desonra eles. Honre cuidando e instruindo na palavra, pregando o reino, levando pessoas da sua igreja para que possam visitar o seu pai e sua mãe, como aquela jovem fez. Ela nos levou até a casa da mãe dela para que pregássemos o reino para a mãe dela, e quando a mãe dela se arrependeu, ela perdoou a mãe dela. E houve ali uma reconciliação. Ela procurou ajuda para melhorar os pais dela, melhorar, no caso, a mãe dela. Isso é honrar a mãe, porque ela poderia simplesmente ter se revoltado, fugido de casa, procurar outro caminho. Talvez você conhece alguém que fugiu de casa porque passava por essas situações. Se você pode voltar lá na casa do seu pai e da sua mãe e pregar o reino para ele ou para ela, você pode trazer salvação para esse teu pai, para essa sua mãe, e fazendo isso, você está honrando ele, está honrando ela. Então, essa aqui é a primeira parte de Efésios capítulo 6. Segunda parte fala no versículo 4: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então nós vemos aqui no versículo 4 claramente que os pais querem, eles têm um compromisso com Deus. Se você é pai, se você é mãe, você não foi chamado para provocar o seu filho à ira. Provocar o filho à ira muitas vezes é querer forçar o seu filho e sua filha quando ele já tem. Nem todos têm o privilégio de receber Jesus quando os filhos ainda são crianças. Quando os filhos são crianças, o nosso dever é levá-los na escola bíblica,
assumir o compromisso, a responsabilidade de instruí-los no caminho do Senhor. Provérbios, capítulo 22, versículo 6 diz assim: educa o menino, educa os seus filhos no caminho do Senhor, e eles nunca se desviarão, mesmo quando forem velhos. Então, como pais, o povo de Israel tinha esse compromisso de conhecerem ao Senhor e de transmitirem os ensinamentos para os filhos. Então, quando os seus filhos são pequenos e a responsabilidade é totalmente nossa, nós precisamos instruí-los no caminho do Senhor. Mas, às vezes, você que é pai, você que é mãe, veio para Deus quando seu filho já é adolescente. E quando o filho já é adolescente, ele tem vontade própria. E quando ele tem vontade própria, nem sempre ele vai vir à igreja no mesmo tempo que você. E tem muitos pais que não entendem isso. E quando eles recebem a Jesus, eles entendem que Jesus é tão bom que eles dizem que o meu filho vai ir também. E eles começam a forçar filhos que são adolescentes, filhos que já são até jovens adultos que residem na mesma casa, forçando a situação. E começam a criar disputas, porque aquele adolescente e aquele jovem adulto conheceu você, que é pai e que é mãe, como ontem você vivia. Esse novo homem e essa nova mulher que você está começando a se tornar em razão do conhecimento de Deus agora, é alguém que eles não conhecem. Então você querer de repente forçá-los a irem juntamente com você para os cultos, com a ideia de que isso vai ser bom para eles, pode ser um motivo de provocá-los à ira. Eles podem ficar com raiva em razão disso, porque a vontade deles não está sendo respeitada e nem Deus obrigou você a receber Jesus antes de chegar o tempo que você agora recebeu. Então, vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, esse texto aqui, criar na doutrina e criar na admoestação. Admoestação é correção, é exortação, é dizer, olha, você está errado. A admoestação do Senhor é uma recomendação para os pais criarem os seus filhos que são crianças no reino de Deus. Uma segunda aplicação, é necessário dar tempo ao tempo e mostrar a diferença que você está vivendo na sua vida com atitudes práticas que mostram Jesus em você, você sendo sal da terra e luz do mundo, que os seus filhos adolescentes e adultos vêm para Deus. A responsabilidade dos pais é criar e educar no Senhor. E quando ele fala assim, criar na doutrina e admoestação do Senhor, você pode falar para os adolescentes e os jovens adultos a respeito da palavra, no almoço, no jantar, em pequenos momentos trazendo as explicações a respeito da Bíblia e das coisas boas que você está vivendo, conversando com eles. Isso você vai transmitindo o reino de Deus aos poucos para que eles também possam se achegar a Deus. Não crie ira sem causa. Deus foi paciente com você e devemos também ser pacientes com aqueles que ainda não conseguem perceber todo o valor do Senhor para a nossa vida. Agora o versículo 5, Paulo começa a falar das relações trabalhistas. Vós que são servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor. Temor significa com respeito. Quando você procura temor no dicionário, pode significar duas coisas: ter respeito e pode significar ter medo. Aqui no caso, ele está dizendo, vós servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, ou seja, de acordo com as leis da terra. Ele é o teu chefe, ele é o seu patrão, ele é o seu empregador. Obedeçam ao seu patrão, ao seu empregador, ao seu chefe, ao dono da empresa em que você trabalha, segundo as regras da carne, segundo as leis, com temor, com respeito e tremor. Tremor já é uma palavra que significa mais ter medo, ter assim reverência. Então o tremor aqui é no sentido de, veja, ele é o seu superior. Se ele lhe dá uma ordem, se ele lhe dá um comando para que você realize uma tarefa dentro daquele ambiente,
Você deve receber aquilo com muita reverência, dizer: não, eu vou fazer. Na sinceridade de vosso coração. Na sinceridade, a palavra sinceridade vem da qualidade do que é sincero. Sincero é sem cera. A origem da palavra sincero é sem cera. As pessoas colocavam cera para esconder as quebraduras dos vasos. Então, quando você coloca cera, você está tampando alguma coisa que está quebrada. Ser sincero significa ser transparente, sem maquiagem. Significa façam as coisas para o seu patrão, para o seu empregador, para o seu chefe, com boa vontade, realmente querendo ajudar, não por obrigação, mas porque você está ali para servir e que esse serviço seja de todo o coração, como se vocês estivessem servindo a Cristo, como a Cristo. E versículo 6, não servindo à vista, em outras palavras, não servindo apenas de aparência, que a pessoa obedece o chefe, obedece o superior, porque ela pensa, eu só obedeço porque eu preciso e dependo do salário, mas que está servindo de má vontade, que muitas vezes recebe um comando, uma ordem e fica emborrecido por dentro, chateado, e faz apenas para cumprimento de obrigação, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Versículo 7, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens. Versículo 8, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre. Então esse texto fala que se você está trabalhando em um lugar, trabalhe como se você estivesse trabalhando para Deus. Você pode estar trabalhando em um lugar em que você está sendo explorado. E pode ser que esse seja o único lugar que você encontrou uma vaga nesse momento para o trabalho. Mas agradeça a Deus porque você está recebendo a remuneração, mesmo nesse lugar que está sendo abusivo nesse momento com relação aos seus direitos trabalhistas, mas é desse lugar, é dessa vaga que você está recebendo os recursos para você se sustentar nesse momento, e essa porta que te dá o sustento merece ser agradecida. Você não precisa continuar para sempre aí nessa vaga, mas enquanto você estiver aí e não encontrar algo melhor, diga: Deus, eu agradeço porque está havendo abusos, mas eu ainda estou recebendo recurso para poder vencer as minhas necessidades, mas agora me tira desse lugar e me dá uma nova oportunidade, um lugar onde eu possa ter os meus direitos respeitados. Você pode fazer isso, mas nunca chegue a dizer assim: vou servir de má vontade. Porque se você serve de má vontade, você está instalando no seu cérebro, nas suas emoções, que você nunca está satisfeito. E mesmo quando você for num lugar em que os seus direitos sejam respeitados, você vai ter instalado no seu cérebro, na sua educação emocional, uma postura, uma atitude de ingratidão e insatisfação. E quando você aprende a ficar insatisfeito, mesmo que as pessoas te deem o melhor, você sempre vai reclamar. Agora, quando você usa essa situação como uma situação de vou aprender a ser grato, quando você recebe aquilo que é seu por direito, você consegue de fato agradecer e realmente fazer as coisas de maneira correta. Não espere que tudo esteja perfeito para que você faça a coisa certa. O fazer a coisa certa é algo que tem que fazer parte da nossa índole. Nós, como servos de Cristo, nós precisamos fazer o bem, a bondade precisa ser um fruto do Espírito em nós, independente das circunstâncias. Quando Jesus estava sendo crucificado, ele estava sendo crucificado de maneira injusta, mas em nenhum momento ele disse: nossa, agora isso é terrível, eu não vou aceitar isso. Ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, essa pessoa que é o explorador, ele na verdade é alguém que é pobre e miserável e realmente precisa do evangelho.
E ele precisa entender que ele precisa amar o próximo e não abusar o direito do próximo. E ele foi educado, talvez, instruído numa escola da ganância, onde o ganhar mais o tempo todo e o levar vantagem é a escola que ele aprendeu. Mas ele, ao ver que alguém serve sendo fiel e honesto, é possível que essa pessoa fique chocada e pense assim: por que você faz isso? Eu faço isso porque eu não faço para você. Eu faço porque eu faço para Cristo. Então é possível que ele diga: aqueles que seguem a Cristo são diferentes. Eles têm luz. E é possível que ele possa se arrepender. Agora, veja o versículo 9. E vós, senhores, ou seja, você que é patrão, você que é empregador, você que é o dono da empresa, que tem funcionários, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, você que é dono de negócio, que é patrão, que tem dinheiro, que tem um bom carro, que tem uma boa casa e pensa de si mesmo que é superior em relação ao próximo, saiba que para Deus, o teu funcionário, aquele que trabalha na função mais básica e que recebe a menor remuneração, é tão digno quanto você. Então, ele é Senhor de todos, ele é Senhor de todas as pessoas e ele não faz acepção de pessoas. O tratar mal o próximo só por causa do dinheiro, só por causa de um carro, só por causa de uma casa, só por causa de uma posição, é algo que desonra o próximo, desagrada a Deus. Você não é a casa que você tem, você não é o carro que você tem, você não é as coisas que você tem. Existe uma alma que no final vai para o céu ou para o inferno. Jesus falou a respeito da morte de um rico e de Lázaro no Evangelho de Lucas. E ele fala que os dois morreram, mas o rico foi para o inferno e Lázaro, que comia das migalhas, que queria comer das migalhas que caíam da mesa daquele homem rico, quando morreu, ele foi para o céu. E o texto fala que ele era lambido pelos cães, de tantas feridas que Lázaro tinha no seu corpo. E Jesus conta que aquele rico, quando viu a Lázaro no céu, disse: Pai Abraão, manda que Lázaro volte e pregue para os meus irmãos, porque eles também são ricos e eles não sabem que existe esse lugar de inferno. E Abraão respondeu, de acordo com o que Jesus contou: existe um abismo muito grande entre os que estão no céu e entre os que estão aí embaixo. Não há como enviar alguém daqui para que pregue para eles. Existem a lei e os profetas, e eles devem ouvir a lei e os profetas. A lei e os profetas significa o Pentateuco, que é a lei, e os profetas significa a Bíblia, a palavra. Então, é pela leitura da palavra que nós conhecemos o que devemos fazer. Você que é patrão, você que é empregador, você que é rico, você que tem dinheiro, você que pensa que por causa das suas roupas você é melhor ou superior do que os seus funcionários ou do que pessoas que têm menos do que você não é. De acordo, inclusive, o texto de Apocalipse diz que quem pensa isso é pobre, é cego e é nu. Vamos entrar aqui em Apocalipse, capítulo 3. Vamos ver aqui na tela o versículo 17. Olha o que diz o versículo 17. Aqui, Deus, Jesus, está entregando uma revelação para o discípulo João a respeito das igrejas. E ele está entregando o recado aqui no versículo 14, ó, para o anjo da igreja que está em Laodiceia. Laodiceia era uma das igrejas da Ásia Menor. O anjo da igreja é o pastor. Então, Jesus estava mandando João escrever para o pastor da igreja de Laodiceia esse recado, essa mensagem.
E a mensagem era essa aqui, ó. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. 16. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então aqui Jesus está dizendo, a igreja de Laodiceia era uma igreja que nem fazia tudo errado, nem fazia tudo certo. Eles eram mornos. E aí Jesus manda João escrever essa mensagem. Eu sei que vocês são mornos, mas quem é morno eu vomito. Não tem como ser servo de Deus, seguir a Deus, sendo metade cristão. Ou você realmente segue a ele ou você não segue. E aí, veja o versículo 17. Como dizes, ou seja, como o pessoal de Laodiceia dizia, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Veja que essa é uma palavra dura, porque a igreja de Laodiceia era uma igreja rica. E justamente por eles serem ricos, eles não eram totalmente entregues a Deus. Eles negociavam muitas coisas. E aí o conselho, versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Em outras palavras, que vocês comprem a palavra verdadeira, aquilo que realmente é provado no fogo, aquilo que é verdadeiro, para que te enriqueças, ou seja, vocês precisam buscar riquezas espirituais. As riquezas terrenas que vocês têm deixam vocês cegos e pobres e nus. E vestes brancas, ó, comprem vestes brancas, em outras palavras, roupas limpas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Versículo 19: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o texto de Apocalipse é muito claro de que não é a mansão, o carro, a casa, o que você tem de empresa que vai fazer com que você seja melhor do que outras pessoas. Voltando para Efésios capítulo 6, aqui novamente, lendo o versículo 9: e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, ou seja, para com os servos, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. Então ele termina essa questão das relações trabalhistas. E agora, no versículo 10, ele começa a falar a respeito da armadura de Deus. Nós sabemos que esse texto de Efésios é o texto principal usado para tratar a respeito de batalha espiritual. Existe um reino espiritual. Existe Deus no céu, existe Jesus que foi o Verbo encarnado, que morreu na cruz para nos perdoar os pecados e que subiu novamente aos céus. Ele foi ressuscitado para ser o primogênito, o primeiro que ressuscitou e foi ao céu para ser o modelo do futuro arrebatamento. As pessoas, o livro de Apocalipse revela que Jesus voltará e haverá um arrebatamento. Você pode não acreditar no arrebatamento e pensar que isso é uma loucura, mas quantas pessoas acreditavam que era possível que todo o mundo ficasse fechado em 2020, quando ocorreu a pandemia do Covid-19? Existem coisas que as pessoas falam e muitas pessoas não dão atenção, elas não acreditam. Mas o arrebatamento é fiel. Jesus disse em Mateus, no capítulo 24, que nos últimos dias haveria muitas guerras e rumores de guerras, que haveria pais que maltratariam os próprios filhos. E nós lemos isso no versículo 1 até o versículo 3, sobre a questão de
obediência aos pais. E no versículo 4, sobre os pais não provocarem a ira aos seus filhos. Quantas notícias ruins nós escutamos de pais que abandonam os filhos, de pais que agridem filhos. A própria história dessa empresária que eu falei, que escutei no sábado passado, que foi abusada pelo próprio pai, dos 6 aos 13 anos de idade. Foram 7 anos de abuso. 8 anos, vamos dizer ali, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, são 8 anos de abuso. E todos esses textos que Jesus disse, Jesus quis dizer o quê? O mundo vai ficar tão confuso que nem os pais vão ter a condição suficiente de corrigir e educar os seus filhos, porque não vão estar no conhecimento de Deus. Pais que fazem mal para os seus filhos, o que faz eles fazerem o mal para os filhos? A falta de conhecimento de Deus, a falta de relacionamento com Deus. Se um pai e uma mãe estão conectados com Deus, eles não vão conseguir fazer mal aos seus filhos. Se existem pais que fazem mal aos filhos, é porque eles mesmos não têm relacionamento com Deus. E por que não têm relacionamento com Deus? Porque o mundo vai caminhando numa rota em que a televisão, as mídias sociais, o conteúdo que vai sendo produzido é um conteúdo perverso. Mulheres e jovens estão expondo seus corpos na rede social para verem se conseguem dinheiro, para verem se conseguem pequenos relacionamentos que vão dar pequenos prazeres momentâneos, que não pensam numa relação duradoura, não pensam no efeito moral que vai gerar no futuro delas terem exposto os corpos delas ali na rede social, a foto, a imagem fica para sempre. Tem algumas mulheres que estão aceitando a Jesus agora e que lá atrás venderam o corpo por dinheiro e dizem, estamos arrependidas, porque agora a imagem fica para sempre na internet. E se pudesse voltar atrás, apagaria, mas agora não tem como apagar. Então, Jesus disse, nos últimos dias haverá isso. Guerras e rumores de guerras, e pais que desonram os filhos, e filhos que maltratam os pais, e haverá o mal, porque o mal vai se propagar na terra. E de fato, tudo que Jesus disse que iria acontecer, está acontecendo. Se você prestar atenção a tudo que está acontecendo na terra, você percebe que existe uma ação de demônios sobre a terra. E algumas pessoas têm dificuldade de falar a respeito disso. Mas a Bíblia é cheia de exemplos que falam que demônios existem. E várias pessoas ficavam doentes em razão de demônios. Em Mateus 17, um jovem se jogava no fogo, se jogava na água, e o pai dele tinha que ficar o tempo todo cuidando dele, porque senão ele acabaria se colocando em uma situação de morte, porque ele tinha um demônio, e os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio e tiveram que chamar Jesus, e Jesus disse para aqueles discípulos, homens de pequena fé, e depois eles não entenderam, e Jesus disse, vocês precisam jejuar e orar para vencer algumas castas de demônios. Então, a Bíblia fala sobre isso claramente. E essa introdução aqui que eu estou fazendo é para, antes de ler o versículo 10 e os seguintes, é justamente porque Efésios, no capítulo 6, está falando a respeito de guerra, de batalha espiritual. Existe Deus no céu, existe o demônio no inferno, existe uma batalha no campo espiritual que precisa ser vencida e que, para que seja vencida, exige que eu e você venhamos a tomar armaduras, como soldados, como pessoas que estão no meio de uma guerra, que estão no meio de uma batalha espiritual. Então o versículo 10 fala assim, no demais, ele está caminhando para o final da carta de Efésios. Esse é o último capítulo e ele vai falar a respeito da armadura e vai fazer a despedida. Então ele fala, no demais, irmãos meus, além de tudo que eu falei aqui na carta, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então a primeira recomendação, vocês precisam ter força e precisam buscar essa força no Senhor. Que força é essa? É força espiritual. Vocês precisam buscar força espiritual no Senhor.
em Jesus, né? E na força do seu poder. Em outras palavras, nossa força, o nosso poder é pequeno. Nós precisamos da força do poder de Jesus, porque é a força do poder de Jesus que resolve o enfrentamento com os demônios. Não é a minha força, não é a sua força que vence os demônios. Nós dependemos de Jesus. E aí vem aqui no versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aqui no versículo 11, Paulo fala: revesti-vos. Vestir uma vez é usar uma roupa. Revestir é colocar mais uma roupa por cima da roupa que nós já temos. Então ele está dizendo: não basta vocês orarem, lerem a Bíblia, irem aos cultos, participarem da Eucaristia, para se você é católico, a Eucaristia, ou participar da celebração da ceia, que é comer o pão e o suco de uva, o cálice que simboliza o corpo de Cristo e o seu sangue derramado por nós. Não adianta você fazer isso apenas. É necessário que, além de tudo isso, vocês estejam orando e jejuando. Que vocês assumam mais uma roupa por cima espiritual, que é a oração e o jejum, que os discípulos não tinham e não puderam expulsar aquela casta de demônios daquele jovem, que o texto fala que ele era um jovem, alguns textos dizem que é o menino lunático, e outros dizem que é o jovem lunático. A Bíblia não fala exatamente qual era a idade daquele filho, mas dá de entender que era entre um adolescente, podemos dizer assim. Revestivos de toda a armadura de Deus, porque o texto fala assim, o pai fala para Jesus assim: desde a meninice ele se joga na água e se joga no fogo. Então talvez aquele menino lunático já fosse um adolescente, mas não importa que é a questão, o que importa é que Jesus destacou: vocês precisam ter o jejum e a oração para conseguirem expulsar aquele demônio. Então, revestivos de toda a armadura de Deus. Nos próximos versículos, Paulo vai falar detalhadamente da armadura de Deus, para que vocês possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, aqui Paulo fala que o diabo ele é astuto. Astuto é um tipo de sabedoria, mas uma sabedoria perversa, uma sabedoria ruim. É você criar uma estratégia para derrotar a outra pessoa com uma motivação errada, com uma intenção ruim. Então você vê que uma pessoa está fazendo sempre a coisa certa. Por exemplo, um exemplo de que fala de astúcia. O diabo, ele faz muitas vezes um colega de trabalho, uma colega de trabalho dizer: como você está bonito, como você está bonita hoje. Isso é uma astúcia que o diabo usa como uma cilada dentro do ambiente de trabalho para abrir uma porta para ver se o cristão cai no laço do adultério. Então ele traz um elogio: como você está bonita, como você está bonito, ou como o seu trabalho ficou excelente, tudo que você faz é ótimo. E a pessoa vem com aqueles elogios e aquilo serve como uma astuta cilada do diabo. E aí o versículo 12 fala: porque não temos que lutar contra carne e sangue. Você não tem que lutar contra esse colega de trabalho que vem e faz isso, e muitas vezes você percebe a intenção maligna que está por trás daquele elogio. Às vezes, o elogio vem para que você fique orgulhoso, soberbo, para que depois você tropece. Então, nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então Paulo, ele nos traz um esclarecimento aqui. Existem lugares espirituais, e vamos lembrar que quando nós lemos o capítulo 1, nós vamos ver aqui, olha aqui no capítulo 1. No capítulo 1 de Efésios, Paulo fala assim:
Bendito, versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O versículo 3 do capítulo 1 revela que Deus, por meio da morte de Jesus, nos deu bênçãos espirituais. Essas bênçãos espirituais que Paulo fala no capítulo 1 são a autoridade para derrotar os príncipes das trevas, que nós acabamos de ler ali em Efésios, no capítulo 6. Ele nos abençoou por meio de Jesus com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, firmes nele, nós temos autoridade sobre os demônios. Agora, voltando para o capítulo 6, nós vemos aqui, quando ele fala assim, não temos que lutar, o versículo 12, contra a carne e o sangue, nós não temos que lutar contra as pessoas. Essa colega de trabalho que vem e lança a astuta cilada do diabo, não está em Deus. Está vivendo no mundo, então está cega espiritualmente. Então está pensando muitas vezes em praticar o adultério. Está muitas vezes pensando em elogiar para depois prejudicar no futuro, para criar uma estratégia, para criar um relacionamento de amizade com o cristão para ver se derruba ele depois. Porque está pensando em ele ou ela ganhar a promoção, ganhar alguma coisa dentro da empresa. Por quê? Porque está com o pensamento totalmente influenciado pelos demônios. Nós somos influenciados ou por Deus, pelo Espírito de Deus, ou somos influenciados pelo príncipe deste século, que é Satanás, que incentiva as pessoas a quererem a ganância, o adultério, a fornicação, a prostituição, a corrupção, a mentira. Muitas pessoas pensam, por que o país está mergulhado em corrupção? Há necessidade de uma reunião do povo de Deus, orando pelas autoridades e também procurando votar em pessoas que tenham um compromisso com Deus, um compromisso real, porque existem muitos que falam de boca para fora que seguem a Deus, mas não seguem. Então aqui, mas sim contra os principados. Principados, existem príncipes de espirituais que são demônios, que são chefes, que carregam vários demônios e que atuam em determinados lugares. Você pode ver um principado em Daniel capítulo 2, capítulo 10. Lá em Daniel, no capítulo 10, você vê que Daniel fez um jejum de 21 dias pedindo uma resposta para Deus, e Deus e o anjo, depois, quando chegou no 21º dia, disse assim, Daniel, desde o primeiro dia que você pediu a resposta, Deus ouviu a sua oração, mas porque o príncipe da Pérsia me impediu de vir até aqui, foi necessário que eu pedisse socorro, e veio o anjo Miguel e combateu contra ele, e agora eu vim, por causa das tuas palavras. Então, esse texto de Daniel capítulo 10 nos ensina que é possível que você esteja orando, pedindo uma resposta para Deus, e no primeiro dia que você pediu, Deus já lhe escutou, mas algum príncipe das trevas pode estar no mundo espiritual impedindo que a resposta chegue até você. E se você estiver com essa influência de principados, pode ser que você precise jejuar. Daniel teve que jejuar 21 dias para que Deus, pelo seu jejum, enviasse Miguel e desse para ele a resposta. Aí fala contra as potestades. Potestades fala de potestas. Fala de potestas significa poderes. Então existem poderes desses demônios. Contra os principados, contra os poderes que eles têm. Contra os príncipes das trevas deste século. Os príncipes das trevas deste século são autoridades governantes que estão exercendo poder, presidência, cargos políticos, e eles estão neste século e eles são representantes das trevas porque eles entregaram a vida deles para seguirem as trevas. E contra as hostes espirituais da maldade. Hostes espirituais são as forças espirituais da maldade,
que acontecem nos lugares celestiais. Quando uma pessoa está desejando mal para outra, ela está lançando uma força espiritual contra a pessoa que ela deseja o mal. Então isso gera o quê? Mal-estar, aquela força. Quando uma pessoa está à nossa volta e fala, eu desejo muito que essa pessoa morra, que essa pessoa sofra. Aquilo gera uma energia, atrai demônios que geram no mundo espiritual uma força contra a pessoa que está sendo amaldiçoada. Então Paulo fala, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, não é contra o José, não é contra a Maria, mas é contra os príncipes dos demônios, os poderes que eles têm na terra, as pessoas que estão à nossa volta, que ocupam cargos de autoridade e liderança, e as forças que eles invocam, demônios desejando o nosso mal. E tudo isso caminha nos lugares celestiais. Versículo 13. Aqui então, no versículo 10, fortaleçam-se no Senhor. No 11, revistam-se da armadura de Deus. No 12, ele explica o porquê. O versículo 12 serve para explicar por que nós precisamos nos revestir. E aí o 13 fala, portanto, ou seja, por tudo isso que eu falei agora, tomem toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O que é o dia mau? Não é todo dia que você vai estar sofrendo perseguição. Às vezes tem fases da vida que você está trabalhando num lugar excelente, que tudo vai indo bem, que tudo vai bem. Mas de repente existe um dia em que se levantam várias pessoas contra você, se levanta algum colega contra você. Esse é o dia mau. É um dia aleatório, um dia que você não espera, que você está fazendo tudo corretamente, mas de repente aparece alguém do nada na empresa que você trabalha, que de repente trabalha com coisas que são do diabo. E de repente essa pessoa olhou para você e viu que você é um cristão e já não gostou de você, porque as trevas não se batem com a luz. Então ele resolveu ir lá e invocar um Exu, um demônio, algum espírito maligno para destruir o seu casamento, para destruir a sua vida, para que você perca a posição que você tem, para que você não fique bem. E muitas vezes, quando você não está revestido da armadura de Deus, você que é cristão, começa a passar mal, começa a sentir ansiedade, começa a ficar mal e do ambiente você não está se dando conta do porquê está acontecendo aquilo. Porque está existindo uma batalha espiritual. Porque alguém ali está envolvido com bruxarias, magias, feitiçarias, existem demônios ali operando. E você precisa ter a armadura de Deus e entender o que Paulo fala aqui no versículo 12. A sua luta não é contra a pessoa, é que a pessoa precisa ser ganha para Jesus. Mas enquanto ela não vem para Jesus, ela trabalha com essas coisas, com os príncipes das trevas, com os poderes das trevas. E pior é quando você trabalha num lugar e a pessoa que vem para ocupar um cargo de liderança ou chefia trabalha com essas coisas. Porque isso vai carregar forças espirituais nos lugares celestiais. Como que você guerreia e combate isso? Nos lugares celestiais. Então, vocês precisam ter toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Ou seja, cumprir os mandamentos e permanecer firmes. Se você não tiver a armadura de Deus, você não consegue resistir no dia mau. Você cai e você não consegue ficar firme. Daí o alerta de Paulo. Nós precisamos ter força espiritual. Então, versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Se você segue a Jesus, mas você não segue realmente na verdade, mas é um cristão morno, você não tem autoridade para derrotar essas forças malignas. Você tem que cingir os lombos com a verdade, você tem que realmente ser um cristão, 100% totalmente cristão, realmente que cumpre a palavra de Deus. Se você assiste um conteúdo pornográfico, se você mente algumas vezes, se você aceita alguma corruptela, você não está totalmente na verdade. E vestida a couraça da justiça.
A couraça da justiça, a couraça era uma roupa de guerra que se colocava para defender a parte da frente do peito, né? E a couraça da justiça fala a respeito de guardar o nosso coração. O que está na nossa frente ali? O nosso coração. O nosso coração tem que ser puro e reto diante de Deus. Aí versículo 15, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Aonde você vai? Quais os ambientes que você frequenta? Os nossos pés nos carregam para lugares. Os nossos pés precisam estar calçados com a preparação do evangelho da paz. O evangelho, a preparação, ou seja, estar preparado para pregar a boa notícia. Evangelho é boa notícia. A boa notícia é Jesus. Os nossos pés têm que estar preparados para onde nós formos, estar preparados para falar a respeito de Jesus, para trazer a paz. Versículo 16. Tomando sobretudo, ou seja, sobre tudo isso, sobre andar na verdade, guardar o coração, ter os pés preparados para pregar a respeito de Jesus em todos os lugares em que nós vamos, nós precisamos ter o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando a gente tem fé e alguém fala para mim, para você, você não vai conseguir esse projeto. A fé vai dizer, eu vou conseguir, porque Jesus está comigo. Então, essa palavra é um dardo inflamado do maligno. Vem para dizer para você, você não vai conseguir. Você não pode. Você não é capaz. Você não é suficiente. São dardos inflamados do maligno. Se você está passando por pessoas até dentro da família falando para você, você não vai conseguir fazer isso. Saiba que você está sob ataque do inimigo. E você tem que usar a fé, dizer, eu conseguirei, porque o Senhor está comigo. Versículo 17, tomai também o capacete da salvação. O capacete fala a respeito da nossa mente, da nossa cabeça. Provérbios, capítulo 23, versículo 13, fala assim, assim como você pensa, é assim que você é. Você precisa cuidar dos seus pensamentos. Pensamentos negativos carregam você para a ruína. Você não pode aceitar pensamentos negativos, tem que repudiar os pensamentos negativos. Então, tome o capacete da salvação. O capacete tenha na sua mente, na sua cabeça, eu estou salvo. Jesus está comigo. Se Ele está comigo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando alguém disser a você, você não consegue, você não pode, coloque o capacete da salvação na sua cabeça. Eu posso, porque eu estou com Ele. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é uma espada. Por que ela é uma espada? A pessoa fala para você, você não pode. Você fala, Filipenses 4,13 está escrito, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A palavra confirma que eu posso. Então, com a palavra, você corta a palavra que a outra pessoa disse para você. Então, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito. Então, a próxima ferramenta, oração. Quando você ora constantemente, você conversa com Deus. A oração é a principal forma de você estar com Deus o tempo todo. Você pode orar no ônibus, no trânsito, mesmo em pensamento, você pode estar lavando louça, lavando a sua roupa, lavando o carro, tudo que você estiver fazendo, você pode estar em oração, em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Súplica no Espírito significa o quê? Suplicar é pedir para que o Espírito Santo esteja com você. Suplicando, ou seja, Espírito Santo esteja comigo em todo momento. E vigiando, vigiar fala a respeito de prestar atenção. Preste atenção nas pessoas que chegam perto de você e no que elas estão falando para você. Vigiando nisso com toda perseverança. Perseverança significa insistir em fazer a coisa certa. A perseverança aqui é vigiando nisso com toda perseverança. Vigiando nessas coisas. Vigiando de você estar com a verdade, com o coração reto, com os pés prontos para pregar o evangelho, com o escudo da fé, com o capacete da salvação, com a espada do Espírito, orando em todo o tempo
vigiando para que você esteja realizando tudo isso o tempo todo, com toda a perseverança, não só uma semana, não só um mês, mas entendendo que essas práticas têm que ser realizadas por toda a sua vida. E súplica por todos os santos, e orem também por todos os santos, ou seja, para que ocorra uma intercessão entre todos. E versículo 19: e orem também por mim. Agora, Paulo vai chegar à saudação final. Orem também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Quem estudou aqui o Efésios capítulo 1 e capítulo 2, viu que o mistério de Deus, o livro de Efésios, a carta aos Efésios, Paulo revela o mistério de Deus. O mistério de Deus é Jesus. Ele não tinha sido revelado como carne, como uma pessoa humana na terra. Ele foi profetizado, prometido no Antigo Testamento, mas ele estava em mistério. Quando Jesus nasceu de mulher, da Virgem Maria, e ele realizou a obra que fez, morrendo na cruz por nós, o mistério foi revelado. Então, Jesus é o mistério do Evangelho. Ele é o mistério da boa notícia. A boa notícia é que se eu aceito e recebo Jesus, eu estou com Deus. Então, no versículo 19, ele fala: orem também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Ou seja, para pregar Jesus. Versículo 20, pelo qual sou embaixador, em cadeias. Vamos lembrar que Paulo, quando escreveu essa carta de Efésios, ele estava preso. Nós já lemos Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, os versículos que revelam que Paulo ficou preso 2 anos na sua casa em Roma. Ele recebeu o direito de alugar uma casa e ficar 2 anos lá. Então, ele ficou 2 anos preso e ele escreveu essa carta para a igreja de Éfeso, pelo qual sou embaixador. O que é um embaixador? É o representante de um país. E Paulo se coloca aqui como embaixador, alguém que representa o reino dos céus. Ele representa, e eu e você somos embaixadores do reino de Deus. Embaixador em cadeias. Ele está dizendo: eu estou preso, mas eu ainda estou sendo um embaixador, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Então, orem. E aqui traz uma recomendação para nós. Devemos orar pelos países onde o evangelho não pode ser pregado, para que ocorra a derrubada das barreiras políticas, para que ocorra a pregação nesses países. Versículo 21. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel, ministro do Senhor, vos informará de tudo. Então, aqui no versículo 21, nós vemos que ele escreveu essa carta, e quem entregou essa carta para a igreja de Éfeso foi Tíquico. Versículo 22, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. Mas o Tíquico, ele também era um ministro do Senhor. Então, ele também era um mensageiro. E ele foi enviado por Paulo para entregar a carta e também para orar e consolar os efésios, porque vamos lembrar que Atos 19 até 21 fala que Paulo ficou 3 anos na igreja de Éfeso. Então ele realmente tinha um relacionamento com aquelas pessoas. E ele fala: eu estou preso, prisão domiciliar, mas eu vou enviar Tíquico e ele vai entregar a carta e consolar vocês. E agora ele termina: paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. O versículo 23 nos ensina que Paulo, apesar de estar preso, ele ainda tinha com ele o relacionamento com Deus. E ele podia comunicar o amor para o próximo. Ele poderia estar em uma situação de aflição e comunicar angústia, ansiedade, preocupação, mas ele não transmitiu nada disso para a igreja de Éfeso. Ele transmitiu o amor para os irmãos da igreja. Isso nos traz uma aplicação que é um desafio. Quando nós entramos em tribulações, nós conseguimos confiar em Deus e manifestar o amor? Ou nós ficamos ansiosos, aflitos e deixamos todos à nossa volta mais preocupados e aflitos porque não confiamos no Senhor? É por isso que nós precisamos ter as armaduras de Deus, para que possamos resistir no dia mau. No dia do mal, ter essa força e essa resistência de continuar comunicando o amor
aos que estão à nossa volta, apesar das guerras e tribulações. Só conseguimos isso quando estamos revestidos das armaduras de Deus. E aí o versículo 24, a graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Ou seja, que o favor imerecido de Deus, que é a força, né? Já falamos isso quando lendo os capítulos anteriores, que a graça significa algo que Deus nos dá de graça. É um favor que Ele fez por nós, que nós não merecíamos. Isso é a graça. A nossa salvação vem da graça. Deus enviou Jesus, que é o mistério dele, para morrer em nosso lugar, e nesse mistério, que era a morte, a encarnação de Jesus, que é uma coisa que se chama mistério porque ninguém entende. Como que um ser espiritual nasce do Espírito Santo de uma virgem e assume a forma humana e morre, e pela sua morte em pureza derrama a salvação para todos. Isso é o mistério de Deus. Então, nesse mistério foi revelada a salvação. Então, ele deu a graça, esse favor que nós não merecíamos para recebermos a salvação. Paulo termina dizendo que a graça, ou seja, o favor de Deus, seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Não é para todos, mas é para aqueles que amam a Jesus Cristo realmente em sinceridade, em transparência, que realmente querem andar com Ele. E o versículo 24 nos traz uma reflexão. Como nós estamos andando com Cristo? Em sinceridade ou porque queremos negociar coisas para o nosso benefício nessa terra? Porque é necessário que amemos ao Senhor em sinceridade, realmente ligados com os propósitos do reino dele, que é pregar o reino dele, para ganhar almas para o reino dele. Esse é o propósito da revelação do mistério de Deus. Então a graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Com isso nós terminamos Efésios capítulo 6. Hoje é dia 30 de abril e nós sempre recomendamos e fazemos a leitura de Provérbios todos os meses. Então hoje eu vou deixar aqui um vídeo que fala sobre Provérbios capítulo 30. Tem um livro que se chama O Homem Mais Sábio que Já Existiu. E nesse livro ele fala que quem lê Provérbios todos os meses, durante 2 anos seguidos, e aplica, decide a vida de maneira mais sábia. E quem faz isso por 5 anos, prospera em tudo que faz. Então, não deixe de ler Provérbios todos os meses. Todos os meses, no dia, abra o capítulo do dia e faça a leitura. Hoje é dia 30 de abril, vamos ler Provérbios capítulo 30. Vou deixar aqui um vídeo para você acompanhar a leitura de Provérbios 30 e a meditação e as reflexões em Provérbios 30. Se você não tiver tempo de assistir esse vídeo, tire um tempo e leia Provérbios 30. E aqui no canal nós estamos gravando o devocional Café com Deus Pai. Na playlists Meu Dia com Deus, você consegue acessar todos os episódios dos dias anteriores desse ano. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, a graça e a paz de Jesus Cristo. Amém.